Oi gente, eu sou Camila, a advogada, concluindo especialização em prática previdenciária, trabalhista e processual civil. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que é a obrigação de fazer em reclamação trabalhista. Primeiro vamos àquela dúvida, o que seria uma obrigação de fazer na esfera trabalhista? Então, para não assustar muito, eu vou logo dar um exemplo, que seria a anotação na carteira de trabalho do reclamante. Você está pleiteando um reconhecimento de vínculo trabalhista. A pessoa trabalhou durante todo o seu contrato de trabalho sem anotação na carteira de trabalho. E aí você vai à Justiça do Trabalho e um dos seus pedidos é que o reclamado, né, a reclamada, proceda com a anotação na carteira de trabalho do seu cliente, né, do reclamante nesse caso. Bom, mas teoricamente falando, uma obrigação de fazer é todo ato que deve ser cumprido, né, em prol de outra pessoa. E quais os tipos de obrigação de fazer podem ser pedidas, né, numa reclamação trabalhista, por exemplo? Anotação de vínculo na carteira de trabalho, devolução da carteira de trabalho, a entrega das guias necessárias para o reclamante, né, para a habilitação do seguro-desemprego, o saque do FGTS, por exemplo. Essas são as obrigações de fazer mais corriqueiras na Justiça do Trabalho, né, nas reclamações trabalhistas. Bom, alguns advogados que iniciam a carreira trabalhista muitas vezes têm essa dúvida do que seria uma obrigação de fazer, por exemplo. Eu já me deparei numa audiência qual o juiz perguntou: doutora, tem alguma obrigação de fazer? E aí, se você não souber o que é a obrigação de fazer na Justiça do Trabalho, como responder a essa pergunta, né? E é por isso que eu vim trazendo esse tema aqui para o YouTube. Bom, em tese, a obrigação de fazer deve ser cumprida pelo demandado, né? Nesse caso da Justiça do Trabalho, pela reclamada, né? Que deixou de anotar, por exemplo, na carteira de trabalho do reclamante. Em caso de impossibilidade, né, dessa obrigação de fazer ser cumprida pela reclamada, pelo demandado, pode ser cumprida através de juízo, né? O juiz pode determinar, por exemplo, que a Secretaria da Vara proceda com a anotação da carteira de trabalho do seu cliente e, na ausência desse cumprimento, a aplicação de multa. Ou, nos casos das guias para habilitação do seguro-desemprego e saque da FGTS, seja feita através de expedição de alvará pelo próprio juízo. Bom, o Código de Processo Civil, ele especifica que os prazos são aqueles assinados pelo juiz, ou seja, o juiz determina um prazo para que essa obrigação de fazer seja cumprida pelo demandado, né? E na ausência, né, de cumprimento, como eu falei, a aplicação de multa. Bom, na impossibilidade do juízo ou, né, do demandado realizar essa obrigação de fazer, por exemplo, uma devolução da carteira de trabalho em caso de perca, né, pelo demandada, isso se converte em perdas e danos. É um prejuízo para o reclamante, né? Então, essa obrigação pode ser convertida em perdas e danos nesse caso, que seria pagamento de quantia, né, para reparar esse dano causado. Bom, a CLT não especifica todas as obrigações de fazer possíveis, né? Ela não regulamenta esse tema. Então, podem ser aplicadas disposições do Código de Processo Civil. Isso porque essa matéria que está regulamentada no Código de Processo Civil não contraria os dispositivos da CLT. Então, esse foi um vídeo curto e agora você, advogado, já sabe o que é uma obrigação de fazer quando o juiz, por exemplo, te solicitar, né, te perguntar se existe alguma obrigação de fazer no processo, e aí você já pode dizer quais são as obrigações de fazer que você requereu na sua petição inicial, na sua reclamação trabalhista. Bom, e esse foi mais um vídeo, né, unindo a teoria, mas a prática da advocacia, tão importante e necessária para nós, jovens advogados. Espero que gostem e até o próximo vídeo.